amigos do Missão Educar, estamos mais uma vez com vocês aqui para esse programa onde a estrela principal é a educação. E você sabe, nós estamos aqui semanalmente, às segundas-feiras na UP TV, sempre às 18 horas. E o nosso programa, ele também tem na internet, no Facebook, o grupo Missão Educar. Participe, olhe lá, se cadastre, mande sua notícia, sua opinião, sua participação. E olha, nós estamos agora lançando algo novo aqui no Missão Educar. Nós queremos que você mande a sua foto, a foto da sua escola, das suas atividades escolares, a foto sua se você é professor ou diretor, ou faz parte da equipe pedagógica, dos seus alunos, dos seus eventos. Mandem fotos para nós, que nós vamos exibir aqui e mandar um alô para vocês aí. E também vale para filmes. Se você tiver filmes curtos de 1, 2 ou 3 minutos, mande para a gente, e a gente também vai colocar aqui, vai dizer quem foi que mandou e dizer de onde é aquilo. Por quê? Nós queremos que o Brasil e o mundo se veja aqui no Missão Educar. E você sabe também que você pode participar agora, ao vivo, estamos aqui ao vivo, participe aí pelo site da UP TV, mande a sua pergunta, opinião, a sua notícia, e mande para nós, nessa pergunta, opinião, notícia, o seu e-mail, para que a gente possa cadastrar você aqui e também possamos te responder em qualquer momento. Então, para você escrever para a gente, você escreve para o seguinte e-mail: Missão Educar, obviamente sem o tio, né? Missão Educar, 2012, 2102, 2012, @gmail.com. Missão Educar, 2012, @gmail.com. E hoje nós teremos atrações fantásticas aqui. Nós vamos então concluir aquela apresentação que o professor Liceu Moreira trouxe para nós sobre o evento de Angola, o 2º Congresso Internacional de Educação de Angola. Vamos concluir, terminar aquela matéria fantástica que nós exibimos inicialmente na semana passada. Vamos também ter depoimento aqui de educador de Santa Catarina, uma educadora de Santa Catarina, onde o professor Liceu esteve lá em Criciúma, fazendo uma atividade lá com os educadores. Ele vai falar também um pouquinho a respeito, né? E também teremos ainda uma notícia para vocês sobre as universidades brasileiras no ranking internacional. Vamos falar também um pouquinho de EJA e vamos também falar no final do programa sobre um tipo de educação muito especial que abrange filosofia e uma série de coisas que realmente serve para qualquer pessoa aí acima de 14 anos pode ter acesso a esse tipo de estudo, ok? E é claro que não começamos nunca o nosso programa sem antes apresentar para vocês o nosso professor Liceu Moreira. Olá, professor. Tudo bem, Serrano? Eu faço na apresentação, eu fico muito feliz por saber que do lado de lá os nossos teleinternautas também devem prestar atenção, que você também pode mandar a foto para cá. Será um prazer enorme para nós apresentarmos a sua foto, o vídeo, ou seja, não importa se é 5, 10, 15 segundos de fama, né? Mas é sempre uma grande alegria aquilo que você falou. Nós queremos realmente que o mundo veja a educação brasileira, que conheça um pouco da nossa educação. Então, aos poucos, nós iremos trazendo aqui os educadores, sem selecionar se o cara ocupa essa ou aquela posição, porque para nós não importa se ele é essa coisa da fama. A fama está na realização do trabalho, inclusive daquele professor que fica às vezes tão distante da realidade dos grandes centros, mas que está lá naquela humilde escolazinha fazendo um belo trabalho que talvez um outro não fosse fazer. Verdade. E muitas vezes um trabalho heróico, né, professor? Trabalho heróico, a gente está cansado de ver isso. Quando vier para minha próxima viagem para o interior do Nordeste, eu vou fazer algumas fotos aqui para mostrar uma realidade nossa. Com certeza. Então, até é muito interessante, porque o senhor esteve em Criciúma, né? Nós já passamos na semana passada a sua participação em Porteirinha, lá em Minas Gerais. Teremos alguma notícia da sua participação em Formosa, Goiás, que depois, na semana que vem, nós vamos colocar os vídeos de Goiás também. Uhum. Então, o senhor está mostrando para nós aqui, gradativamente, realidades muito diferentes, né, do interior do Brasil. Serrano, inclusive a finalidade do programa, até que na abertura do programa, ele diz exatamente o que é o Missão Educar. A estrela é a educação. E se a estrela é a educação, nós não podemos discriminar quem quer que seja.
traremos aqui com certeza grandes educadores, mas eu não coloco grandes educadores porque está na mídia, ou porque tem uma série de coisas publicadas, ou porque viajaram, porque é internacional, mas eu acho que grande educador é aquele que ama o que ele faz, independente de onde, em que escola e que tamanho de escola ele está. Se é no interior, se é na capital, esses são os grandes. Todos eles grandes. Senão a gente começa assim, não, mas no programa Missão Educar, só se traz lá se for os grandes palestrantes, os grandes educadores. Não, aqui virão todos aqueles que se dispuserem, que tiverem um tempo, como você colocou, através de vídeos, de imagem, de fotos, de qualquer lugar, não importa a sua escola. O que importa é o que você está fazendo. Com certeza. Inclusive nós tivemos já aqui, algumas pessoas que vieram aqui, que não são famosas, né? Que tem um lixo de trabalho. Não, mas a fama, nós vamos tirar o conceito de fama. Fama para nós, fama é mais ou menos assim como um dos grandes educadores que eu admiro muito nesse país, que é o professor Celso Antunes, por exemplo, que é uma pessoa que, por todos os títulos que ele tem, por tudo que ele tem, ele é um educador humilde, e é isso que nós queremos. Nós não tem estrelismo aqui. O que existe aqui é as pessoas que vêm para compartilhar do seu conhecimento. Sim, sim. Não existe grande palestrante, não existe grandes educadores, nada. Existe aqueles que querem compartilhar o conhecimento. E aí a gente quebra essa questão de muita estratificação. Já não basta que a moral do nosso educador esteja em baixa, que a sua autoestima esteja em baixa. Nós queremos elevar porque todos cumprem um papel fundamental. Onde ele estiver, lá nos recantos do Nordeste, do Sul, às margens do rio Amazonas, do rio Tocantins, onde puder, está lá. Sem dúvida alguma. Então nós vamos agora, como nós prometemos no começo do programa agora, nós mostraremos então agora as conclusões e recomendações do Congresso, do segundo Congresso Internacional de Educação de Angola, o senhor participou lá, e aí depois nós vamos ter o seu comentário, e no nosso primeiro intervalo a gente vai passar a entrevista com o professor Pacheco também depois. Então eu peço a técnica aí, que solte nosso VT. O Congresso comportou 6 painéis temáticos apresentados em regime plenário conforme a ordem que se segue. Painel 1. Pontos e contrapontos na educação. O desafio motivando professores e gestores. Preletor, professor Fernando Freire. Painel 2. Estratégias para o aprimoramento da matemática, leitura e escrita na sala de aula. Preletora, professora Paloma Fernandes. Painel 3. Os desafios e as competências na gestão educacional. Releitor, professora Dirceu Moreira. Painel 4. Pontos e nós, destacando pontos, revendo o sentido do educador. Quem sou eu? Que eu educo? Para quem? Preleitora, professora Jen Haller. Painel 4. 5. Vitam. Planificação e organização do cotidiano escolar. Preleitora Paloma Fernandes. Painel 6. Escola do futuro ou futuro da escola. Preleitor, professor Fernando Freire. Após a apresentação e discussão dos temas, os participantes chegaram às seguintes conclusões e recomendações. Conclusões. Sobre o painel 1, a sala de aula é um espaço de integração, descontração, interação, gerador de um ambiente de alegria, afeto, ternura e confiança na relação que o professor estabelece com o aluno. Em relação ao painel 2, a obtenção do sucesso nas atividades na sala de aula requer a mobilização de vontade, a intenção combinadas com estratégias adequadas ao desejo de aprendizagens do aluno. No que toca ao painel 3, as crianças, enquanto sementes da escola, exigem do gestor das instituições de ensino e dos professores espírito inovador e criativo, estabelecendo objetivos e definindo metas de aprendizagens para os frutos que delas se esperam sejam auspiciosos para a sociedade. Relativamente ao painel 4, os professores têm de se assumir como verdadeiros guerreiros, devendo para o efeito identificarem-se com as causas do setor da educação por via da clareza dos seus valores, encarando o conflito como processo natural. A respeito do painel 5, no processo de ensino-aprendizagem, o ato de planificação pressupõe
antecipar as atividades para se atingir os objetivos preconizados. Por fim, no painel 6, os novos conceitos e paradigmas educacionais convocados, novas escolas que precisam rigorosamente de novos professores. Recomendações: que os professores assumam o compromisso de romper com as barreiras impostas pela rotina de limitações, treinando e capacitando-se profissionalmente, de modo a que os alunos acreditem na sua ação pedagógica mediante a apropriação de aprendizagens duradouras. Que os professores incorporem na sua identidade profissional que a construção de conhecimentos é um processo de mediação que envolve a avaliação das potencialidades do aluno e o respeito do seu ritmo de aprendizagem, devendo sempre que necessário adotar estratégias de natureza interdisciplinar. Que a curiosidade em aprender, a busca incessante pelo conhecimento sejam características tanto do diretor da escola como do professor, para que cada qual na sua esfera de atuação, na condição de gestor, tenha a competência em aproveitar o que há de melhor no processo de ensino-aprendizagem, o bom, o bem e o belo. Que a educação não é um processo cerebral, uma vez que o ser humano dispõe de diferentes canais de comunicação. Daí que toda a aprendizagem é possível, desde que o professor tenha consciência das suas limitações, dos seus alunos e a forma adequada de as transpor. Que a planificação de uma aula, o professor precisa pensar no que fazer, como fazer, quando fazer, com o que fazer, evitando assim o improviso, o imediatismo e a ausência de perspectiva. Para o efeito, deve organizar as etapas de trabalho a ser realizado durante a aula. Por último, que a mudança da escola reclama por professores comprometidos na construção de uma sociedade justa e humanizada, abrindo horizontes àqueles que nele buscam referências. Namibe, 24 de janeiro de 2014, os congressistas. Namibe, terra da felicidade. Gritem comigo, Namibe, terra da felicidade. Muito obrigado. Então, professor, são as conclusões do Congresso, né? Conclusões e recomendações. Foi algo muito rico realmente, né? O que o senhor lembra, assim, que o senhor achou assim, mais importante daquilo que ele se propõe a fazer daqui para frente? Então, o que eu notei primeiro, assim, nessa conclusão, que foi, assim, uma capacidade de sintetizar de uma maneira que eu mesmo, até comentei isso com o Serrano, fiz, nossa, que capacidade de síntese, né, do que eles fizeram nesse final. E, obviamente, com isso, eles ao sintetizarem, aí eles criaram as expectativas do que será o próximo programa, como o próprio Serrano falou da outra vez, que o pessoal já está perguntando quando será o terceiro, né, Congresso Internacional do Namibe. E eu acho que eles não vai demorar muito não, tenho a impressão que até o final desse ano, acho que no segundo semestre, com certeza, eles vão fazer alguma coisa lá. Mesmo porque o nível de motivação e o interesse é bastante significativo do pessoal da região, lá da província do Namibe, né? Lembrar que lá é província, aqui nós temos estado, equivale. O estado e a província têm equivalência. Perfeito. Então, nós vamos agora, já daqui a pouquinho termina o primeiro bloco, né? Nós vamos ter, então, aí alguns assuntos interessantes no segundo bloco. Nós temos a queda da USP no ranking mundial, nós temos a educação lá em Santa Catarina, nós vamos falar de EJA também, e sobre o trabalho do professor Diceu Moreira em Pernambuco, Garanhuns, agora em abril. Então, nesse momento, a gente vai chamar mais um vídeo, que é a entrevista do secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, lá do estado de Namibe, né? Que é província, né? Que é a equivalente, província equivalente, né? Que é o professor Pacheco, né? Isso. Vamos então ver, e depois o professor Diceu Moreira vai comentar na volta do segundo bloco. Estou aqui com o professor Pacheco, que é o diretor provincial de educação da província do Namibe. Eu gostaria de ouvir as suas percepções a respeito desse evento. Bem, obrigado pela oportunidade que me dão. Devo dizer que este congresso é um sucesso, é um êxito
muito emocionante, tendo em conta tanto os objetivos para os quais foram definidos. Estamos a trabalhar no sentido de consciencializar os nossos professores no compromisso que eles devem ter para com o trabalho do dia a dia na sala de aulas. Entretanto, isso é como se fosse um trabalho ideológico em que é preciso preparar as pessoas conscientemente para a grande tarefa que temos, que é de mudar o quadro da educação a nível da nossa província. E por aquilo que eu estou a constatar, tanto há satisfação enorme da parte dos professores e é bem-vindo, portanto, a esse congresso e acredito eu que resultados poderão, não digamos assim, de uma só vez, mas de forma paulatina poderão surgir, porque a partir do momento em que cada um deles começar a assumir essa responsabilidade, assumir o compromisso de que eu devo fazer mais para que os meus alunos aprendam, então aí teremos sim a contribuir para a melhoria da qualidade do ensino na nossa província e consequentemente a nível do nosso país. Sr. Pacheco, muito grato pela sua atenção através do Instituto Serrano Freire, diretamente na NIB. David, obrigado. Obrigado. Tá bom. Então, nós vimos aí esse depoimento fantástico, né, do secretário de Educação, do lado do estado onde o senhor estava. O senhor quer comentar alguma coisa a respeito? O Namíbia é uma província, corresponde ao Estado e ele é o diretor. E esse diretor corresponde ao nosso secretário de Educação no Estado, por exemplo, no Estado de São Paulo. E o professor Pacheco, na verdade, sim, ele é um grande entusiasta da educação. Ele é assim, um homem que tem feito um trabalho que está dando uma repercussão de âmbito nacional por essa parceria com o Instituto Serrano Freire, e ele é o grande incentivador. Ele realmente é o cara que você está com ele e sente que pulsa aquela coisa da educação. O interesse de ver, de produzir uma mudança. E toda a equipe que está com ele, que a gente conversou, toda a equipe dele, estão no mesmo caminho. Que bom, hein? No mesmo segmento, está liderando um movimento, nessa mesma busca, né? nessa mesma intenção de entusiasmo e motivação de fazer essa grande transformação. E ele tem sido assim o grande responsável por esses acontecimentos, desse intercâmbio. E isso é muito bom, porque as universidades também precisam se internacionalizarem, né? E aí nós vamos depois falar até desse assunto aí. E ele é essa chave mestra lá. É fundamental, porque afinal de contas é como nós disséssemos aqui que o nosso secretário estaria à frente. Você vê, ele estava lá à frente. Sim, sim. Ele assistiu o evento. Sim. Ele não foi lá para fazer abertura, encerramento, ele assistiu o evento, ele acompanhou a organização do começo ao fim, ele participou de tudo. Ele nos levou a conhecer alguns outros lugares por lá, que uma pessoa assim, realmente, não é nem sentido de vestir a camisa, ele usa a camisa da educação. Tem gente que veste, mas ele não, ele é o cara que usa. Muito bom, Parabéns, muito bom. professor Pacheco. Muito bom, muito bom. Então, nós agora vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Já tem gente me perguntando o que é esse envelopezinho azul, né? Isso aqui é um convite destinado ao professor Liceu Moreira para participar do Congresso Paulista do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, que vai acontecer no Anhembi, do dia 23 ao dia 26 de abril. É um congresso que vai reunir 2.500 profissionais de enfermagem, né? Isso está sendo convidado especialmente para poder participar. Então, quem mandou foi a ABRAETD, Associação Brasileira dos Especialistas e Trabalhadores dos Barcos, está aqui entregue, cumpri minha missão, e o professor Liceu Moreira, se tiver condições, certamente estará lá prestigiando esse fantástico evento do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo. E, inclusive, entregue e registrado, né? Não tem Exatamente. por onde, né? Quer dizer que está olha, carimbado. tá, Né? tá e na vai para o televisão. YouTube, eu vou dizer o quê? Depois Não tá lá, tem então jeito. tá na UAP TV, tá em lugar, não tem por onde dizer que não recebia. Não tem Mas jeito vou ver mesmo. se a 23 de abril é exatamente o período que eu saio de Minas e vou para Pernambuco. Ah, é? Muito bem. Mas pelo menos Recebi o feito o convite, registro. já é uma honra, né? Com certeza. Professor, o senhor esteve em Santa Catarina, 20 dias atrás, mais ou menos, né? Então, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre esse assunto, porque lá, inclusive, o local que o senhor foi lá fazer um trabalho foi numa associação, foi a Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina.
Isso. não é? No primeiro momento soa de uma forma estranha, né? Porque Carvão, né? carvão a ver com educação. Essa sociedade, essa associação acabou sendo transformada em uma grande escola. E aí vocês vão até ver pelo vídeo que a gente fez lá. Eu fiz só uma pequena tomada, assim, para você ter uma ideia, uma coisa linda. O nível do peça pega aquilo desde o ensino infantil até o ensino universitário. Estão localizados numa área privilegiadíssima em termos de recursos de sustentabilidade, em termos de recursos ecológicos. Que maravilha, Muito interessante em termos de qualidade de trabalho dele, das instalações. Perfeito. Então, vamos pedir para a nossa técnica colocar uma foto que nós temos aí, de Criciúma, né? Para o professor que deu mais uma comentada. Não sei se já está no jeito aí. Essa foto, né, professor? Isso aí era onde? Esse foi lá no auditório deles, né? No auditório deles, Esse tá. é um auditório assim, muito bom, muito bem montado, instalado. E aí estavam todos os professores da área, inclusive da área técnica, né? Aí não estavam todos os professores, claro. porque a unidade lá era muito grande. 7.000 estudantes, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? E que tipo de trabalho o senhor fez lá, professor? Lá eu fui fazer uma palestra para falar sobre a questão que está dentro, se enquadra dentro de uma temática na área educacional, que é a gestão de pessoas. Porque no fundo, todo professor, em sala de aula, ele é um gestor de educação. Ele é um gestor de pessoas. Porque eu sempre faço diferenciar. Gerir é administrar. Gestar é outra coisa. Gestar é dar o parto. E que parto é esse? Gestar com que os seus subordinados, seus auxiliares, a equipe, tenha novas ideias. Então, é um curso, o título é Os Desafios e as Competências na Gestão Educacional. Então, foi o trabalho que eu fui fazer com eles no sentido de estabelecer esse vínculo de que o professor em sala de aula, ele é um gestor. Gestor no sentido que ele está ali para fazer com que o seu aluno geste todos os dias, dê o parto, como todos os dias, como falava Sócrates, na maêutica socrática, né? Que é o partejar novas ideias. É isso que o educador faz. Sem dúvida. E o líder faz a mesma coisa. O grande líder, o verdadeiro líder, ele faz isso. Ele leva a sua equipe, a partejar ideias. Exatamente. Porque senão não há mudança. Porque senão não há mudança, se você só fica repetindo, né? Exatamente em cima disso que eu apresentei o trabalho. Então, o senhor fez um vídeo lá, né? Fiz. Esse vídeo é uma entrevista com alguma pessoa lá? A entrevista com a professora Mafalda, que foi coordenadora, ela que fez esse convite, e no vídeo eu aproveitei para pegar uma brechinha sobre as instalações lá. Então vamos ao trabalho de cinegrafista do professor Dirceu Moreira, mostrando lá Criciúma para vocês, ok? Eu ainda Vamos lá. melhoro. Olá, eu sou Mafalda Rosso Isidoro, sou assessora pedagógica da SATIC, uma escola do sul de Santa Catarina, localizada em Criciúma. Nesta semana nós estamos realizando a Semana Pedagógica ou Semana de Formação Continuada, onde tivemos várias atividades com os nossos professores, preparando para o reinício do ano letivo de 2014. Esta é uma semana de preparação que nós costumamos fazer todo início de ano para que o planejamento, a motivação e a preparação para receber nossos educandos seja da melhor forma possível. E também, dentre as programações que tivemos, encontro de confraternização, de integração da equipe motivacional, nós tivemos a palestra, tivemos a graça de ter a presença do Dirceu Moreira como um dos palestrantes que nos enriqueceu muito nesta semana. Ok, muito obrigado. Gente, esse aqui é o local onde eu estive para fazer uma conferência, mostrar para vocês somente um pouquinho, que depois a Mafalda vai mandar para a gente o vidro institucional, que nós vamos colocar no programa Missão Educar da APTV. Vou pegar mais algumas outras práticas aí, né? Porque uma delas foi deixar o vídeo invertido e deu no que deu, né? Ficaria de uma outra, ficaria mais bonito. E nós chamamos a atenção para o pessoal lá de Formosa e região, né? Onde o professor esteve nessa semana, que nós teremos no próximo programa os vídeos que ele trouxe de lá também. Isso. Nós estamos preparando, né? Para mostrar aí Formosa, ok? Então vocês viram que a gente está mostrando devagarzinho todos os lugares por onde o professor Dirceu está passando agora. E vamos lembrar
a todo mundo que quiser ter o professor Dirceu para conferências, palestras, aulas magnas, cursos, treinamentos, etc., que é só entrar no site dele, www.dirceumoreira.com.br. O difícil é escolher a atividade, porque ele tem tantas atividades que ele pode fazer, que ele já fez, que ele sabe fazer, né? Que certamente a escolha tem que ser muito criteriosa, porque qualquer uma das atividades realmente é muito boa, o pessoal aplaude muito e principalmente é muito útil na aplicação prática do dia a dia da escola ou da empresa. Então agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto novamente e vamos falar do depois, que é Garanhuns. É Pernambuco. Falamos de Formosa, falamos de Criciúma, né? Falamos de Porteirinha, vamos falar agora de Garanhuns. O que vai ser lá, professor? Lá é o segundo Congresso Internacional da cidade, do município de Garanhuns. O evento lá é feito em uma parceria com a empresa César Luna Eventos, mais a prefeitura. Vão estar lá mais outros 6 palestrantes. Um grande amigo meu chamado Jabes Moura está lá com um cara assim fantástico, um grande abraço para ele. E o César Luna está fazendo esse segundo evento. E o interessante é que assim, o título do congresso é Incluir de Corpo e Alma e Espírito, que é o título do meu livro, que eu acho que foi assim, uma grande homenagem. O senhor trouxe um cartaz para a gente, não trouxe um cartaz do eu evento? Acho que sim. Eu vou pedir para o Guilherme, então, Guilherme Dias. Está aí, ó, que beleza, aí, né? Está aí o cartaz, está a sua fotografia lá no inclusive no o outro direita. amigo meu lá, que vai estar lá, o professor Pacheco, né? Pacheco vai estar lá junto. Não o Pacheco de Angola. De Angola, o outro. O nosso Pacheco aqui, o português. Sim. E o outro grande amigo lá, que é o Jabes, né? E eu acho que nesse congresso, a grande homenagem para mim foi o fato dele ter o título exatamente o título do meu livro, Incluir de Corpo e Alma e Espírito. Foi o que nós falamos agora recente também em Formosa. Muito bom, muito bom. Bom, professor, falando em inclusão, né, e essas suas andanças pelo Brasil afora, nós temos uma notícia que não é novidade, não é a única, de vez em quando sai uma notícia desse tipo, mas é apenas um comentário. Eu só queria a sua análise rapidamente, eu vou ler aqui a notícia para vocês. A gente tenta economizar tempo, né, mas a notícia requer um texto meio longo. A USP cai novamente em ranking mundial de universidades. No ranking de reputação das universidades, da revista britânica Times Higher Education, a THE, 2014, a USP ficou na posição entre 81 e 90, entre 100 universidades, contra a posição anterior dela de 60 a 70. Então ela está entre 80 e 90 hoje e estava antes entre 60 e 70. Embora o desempenho da universidade tenha caído, a USP ainda é a única universidade da América Latina a ser citada. Então não há nenhuma outra da América Latina que participa desse ranking aqui, porque estão para trás disso, né? E o ranking novamente apontou uma elite mundial de universidade dos Estados Unidos e do Reino Unido, que acompanha as 10 primeiras posições. Harvard, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, a Universidade de Stanford, a Universidade de Cambridge, a Universidade de Oxford, a Universidade da Califórnia, em Berkeley, a Universidade de Princeton, onde lecionou Albert Einstein, a Universidade de Yale, o Instituto de Tecnologia da Califórnia e a Universidade da Califórnia em Los Angeles. Logo em seguida, depois dessas 10 aqui, que são inglesas ou americanas, né, aparece a primeira fora desses dois países, que é a 11ª, que é de Tóquio, Universidade de Tóquio. Os Estados Unidos são, de longe, o país com mais universidades no top 100. Além de ocupar os 3 primeiros lugares, tem 8 no top 10 e 46 nesse top 100. Dessas 46 instituições, somente 14 perderam posições, mas perderam também, 14 perderam posições. O Brasil continua tendo apenas um representante, aliás, da América Latina toda, né? E quando se considera o desempenho dos países, apenas 20 foram citados no ranking. O Brasil está em penúltimo lugar e está à frente apenas de Israel, que também só tem um representante, que é o Instituto de Tecnologia de Israel, que está na posição entre 90 e 100. Então, essa notícia, como eu falei no começo, não é novidade nenhuma, né? Apenas mostra que nós estamos parados ou estamos andando para trás. A gente não está avançando, né, na nossa gloriosa USP, que é a única que aparece no ranking da América Latina, né, professor?
Olha, Serrano, as pesquisas não é só a THE que tem a Times Higher Education, né? Isso. Não só, ela tem também uma outra, que é a QS, e tem uma de Singapura, deve ter outras. Cada uma delas apresentam posições um pouco diferentes. E isso significa, assim, que para a gente falar de uma validade, eu tinha que ter 3 ou 4 fazendo a pesquisa com os mesmos itens de avaliação. Porque senão não faz sentido. São resultados, quesitos diferentes entre 3 que pesquisam. Então, tem uma que o Brasil nem aparece. Entre as 20 principais, as 20 maiores do mundo, 12 delas são americanas. A THE é uma pesquisa americana. Inglesa, a QS também é uma empresa americana. Inglesa. Então, inglesa. Então, ou seja, pegar uma certa influência de uma certa forma para a Europa, incluindo o país, os Estados Unidos que são de lá, praticamente colonização, e eu não sei se isso até que ponto tem toda essa validade pelas diferenças onde você encontra nas 3. As 3 são diferentes, elas avaliam coisas diferentes. Se pegar uma outra, agora, precisaria ter 3 ou 4 avaliando os mesmos quesitos, que eu ia ver assim, não pode dar diferença. Agora, claro que isso era esperado, mas é óbvio, qualquer um ser humano, em sã consciência, nem precisa de fazer uma pesquisa para saber que esses índices nossos cairiam. No momento em que a própria USP se torna inclusiva e começa a ter uma outra participação, isso é normal que ela caia para ela se estabilizar e depois começar a voltar a crescer. É normal. Nós passamos por um processo de inclusão. Sabe, tem que entender que a hora de incluir, eu tenho que abrir mão para descer um nível, para depois subir. E subir de uma outra maneira. Perfeito. A outra coisa também é assim, seria impossível a gente pensar que uma universidade, que as nossas universidades não cairiam de posição de qualidade se a gente não pensar na base do ensino infantil. E tem 14 americanos aqui que caíram não, também. Mas por que cai? Porque você fez um telhado lindo, maravilhoso. O telhado da sua casa, o telhado do prédio, fantástico, lindo e maravilhoso. O ensino infantil é a base que sustenta tudo isso. Então está na hora de pensar que o investimento não é só na universidade. Tem que ser exatamente igual na base. Aliás, eu diria que a base deveria receber mais preparação do que cima. Porque o que eles estão escolhendo? É consequência, né? A universidade está colhendo aquilo. O cara chega lá e não sabe 60% de analfabeto funcional. Sem dúvida. Chega lá, o universitário sabe ler um texto, mas não sabe interpretar. Mas é claro que tem que cair. Claro. E, aliás, nós já temos participação, professor. Uma surpresa agradabilíssima para a gente aqui. Nós temos a participação lá de Angola, ao vivo aqui com a gente, do Abias Tecombossi. Ele lá de Lubango, em Angola, né? Abias. E ele manda aqui, ele mandou e-mail, muito obrigado, mandou direitinho e-mail para a gente poder corresponder, né, Abias? Ele diz assim: manda um abraço para o doutor Dirceu, sou admirador do trabalho desse grande pensador. Abias, você me deixa emocionado com isso, porque eu fico muito feliz por saber que dessa participação, do pequeno tempo que eu passei por lá, e ter conseguido formar, mais importante do que foi a palestra, de ter formado amigos. Amigos porque eu sei que esse jovem aí tem ele tem esse amor pela educação. Assim como o Benjamin Vambano, que não está aí participando, mas foi um outro que começou, mas de repente está lá. Eu tenho mais 3 internautas para ver aqui. Aí de repente, tem uma série de nomes aí deles, hein? né? Que é o Daniel também, tem vários, o Francisco, o outro, então um monte de gente. O próximo aqui de Curitiba. De Curitiba. Curitiba, próximo. Então, um grande abraço para o Abias. Abias, um abraço para todo mundo. Vamos aumentar aí esse número de participação em Angola e vamos expandir o nosso programa aí pela inclusive região. No grupo nosso no Facebook. No Facebook, que ele já deve estar lá no Facebook. Já está lá. Convida mais gente, Abias. Então, nós temos aqui lá de Curitiba, né? O Henrique Marques. Muito obrigado, Henrique, pela participação. Ele pergunta assim, ele também mandou um e-mail, obrigado.
Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu queria saber de vocês algumas fórmulas para fazer crianças prestarem atenção nas aulas. Obrigado. Olha, isso é mágica, hein? É mágica. Realmente é um questionamento que vale uma conferência. Que vale uma conferência. Mas eu diria para ele assim, de forma bem rápida, que é assim, no momento em que nós tivermos uma corresponsabilidade entre a família e a escola, vai ser mais fácil, professor. Mas enquanto a escola continuar adotando um papel, que é o papel da família, isso vai continuar acontecendo. Verdade. E nós temos que trabalhar, todos os educadores do Brasil, temos que trabalhar para mudar isso. E nós temos aqui também, olha, Henrique, claro, não é fórmula mágica, mas algumas dicas aí, né? E nós temos aqui a participação da Clara Matos, de Diadema. Obrigado, Clara, boa tarde para você. Mandou e-mail também. O pessoal está agora mandando os e-mails, isso vai ser ótimo para a gente. Ela diz assim, quais são os tipos de palestra realizada pelo professor Liceu Moreira? Querida, olha, é mais um programa, mas eu faço questão de mandar para você depois por e-mail, né, professor? Sim. A gente manda o perfil do professor Liceu Moreira, com as principais palestras, os livros que ele tem e tudo mais, para que você possa saber direitinho. E antes disso, você pode também entrar no site dele, que é o www.liceumoreira.com.br, ok? Muito obrigado. Temos aqui mais uma quarta participação, antes de encerrarmos aqui o terceiro bloco, né? É da Janaína, de Santo André. Boa tarde, Janaína, muito obrigado pela participação. Ela diz o seguinte, muito bacana o que vocês fazem. Queria saber a opinião de vocês sobre a troca de lousas e quadros para computadores e tablets. Aí, pergunta boa essa, hein? Boa. Eu diria assim, todo progresso tecnológico a serviço da educação deve ser recebido com cautela, na medida em que, cautela quer dizer no sentido de pensar assim, a tecnologia não substitui o professor em sala de aula. Pode ter toda a tecnologia, mas a presença dele ali é fundamental. Agora, sim, desde que bem aplicado, bem utilizado, a lousa eletrônica perto de uma lousa de giz, é claro que você mostra para a criança ali em 3 dimensões, uma imagem do corpo humano, a imagem geográfica de uma determinada região, é uma outra possibilidade, o nível de motivação, de interatividade. Agora, obviamente, precisa ser usado com cautela. E o tablet também ser usado como uma forma de aprendizagem, para o uso da aprendizagem, porque em casa ele vai usar outra coisa. Muito bem, então. Gente, muito obrigado pela participação. Participem mais, mas os que não participaram ainda, participem com a gente vai se comunicar com todos vocês e também, como eu já falei agora há pouco, por Abias, lá de Angola, para participarem do nosso Facebook, Missão Educar, ok? Bem, a gente vai agora para o intervalo daqui a pouquinho, do quarto bloco, né? O programa está voando hoje, professor, como sempre, né? E nós vamos mostrar um vídeo aqui sobre EJA, Educação para Jovens e Adultos, que é um outro tema que nós viremos aí a falar de uma maneira mais completa, num programa especialmente para isso, né? Mas é só para a gente lembrar desse assunto, que é um assunto tão importante. Então eu peço aí ao Guilherme Dias que jogue para nós aqui o vídeo sobre o EJA, por favor. Então, os alunos do EJA, na sua grande maioria, eles apresentam muita dificuldade, vêm com déficit de aprendizagem muito acentuado. O trabalho com esses alunos tem que ser diferente. O professor tem que ter mais paciência, né? E tem que ter um outro olhar para esses alunos. Por que eu gosto, ainda tenho prazer e gosto muito do EJA? Porque eu ainda tenho alunos que têm uma dedicação exclusiva no EJA. Porque você imaginou, ele acorda 4 horas da manhã, sai para o trabalho e vem para a escola. Ele precisa de qualidade. Ele tem que chegar aqui e ter uma boa aula, ser merecedor do melhor empenho do professor. E é isso que a gente faz aqui ainda. Só precisa de uma oportunidade, esses adultos. E quando eles chegam até o fim, eles não desistem, eles prosseguem no ensino médio e muitos fazem curso técnico e faculdade. Muda muita coisa, você cria mais esperança, trabalho, então é muito importante. Oportunidade. E tem muitas pessoas que não conseguiram terminar, mas têm essa vontade de aprender, de continuar. Eu consegui o trabalho porque eu estou estudando. E no EJA, a gente tem mais vontade de aprender. O quanto que a gente aprende, a gente quer aprender mais. E a gente fica feliz de poder
o filho ter uma dúvida, a gente poder conseguir fazer. Isso é bom. O conhecimento, né, é bom. Quando a gente foca em estudar, a gente foca e vai atrás. A gente vem para a escola para estudar mesmo, aprender. E esse momento é o despertar da vida novamente, onde ele se fortalece como cidadão, onde ele vê outro horizonte na vida. Com o aluno da EJA, eu acho que essa satisfação do professor, ela é mais intensa até, né? Porque porque o adulto, quando ele aprende alguma coisa, ele é muito agradecido, né, por ele ter aprendido a ler, ele dá muito mais valor para essa aprendizagem que ele tem e ele manifesta isso para o professor, né? Eu acho que isso é, assim, o que há de melhor, né, na profissão. Então, os jovens adolescentes que se enquadram aí nessa... No fundo, aí nós temos um questionamento, né? Eu faria o seguinte questionamento. A metodologia não é a mesma metodologia que se utiliza com as crianças, ou seja, aí já é da pedagogia para a andragogia. O ensino a pedagogia é a arte de ensinar as crianças, portanto o método difere. Aí já entra um método que é mais ou menos um método andragógico, um misto entre pedagogia e andragogia, passando e chegando para a andragogia, que diferencia. Por quê? O que acontece? Por que os professores acabam tendo dificuldade? Por que o pessoal acaba desistindo? Porque aquilo que não foi feito antes vai ser feito agora. Se acumula também para o educador, né? E também aquela questão, o indivíduo que ficou parado, quando ele vem, ele tem que buscar tudo lá atrás, então ele acaba muitas vezes se desmotivando. O professor que dá aula no EJA não é fácil, ele é o cara que dá nó em pingo d'água, porque ele tem que fazer isso ao mesmo tempo. Caso contrário, isso vai acontecer lá na faculdade, como a Thaís, que esteve aqui sendo entrevistada no nosso programa, dizer assim que ela começou a faculdade, os alunos no segundo ano de letras pediram para ela se ela podia fazer uma revisão sobre artigos. Então você imaginar, né? O professor do EJA, realmente ele deve pegar uma boa desistência. Mesmo porque tudo que ele faça ali é difícil. A questão hoje, por exemplo, do chamado, antigamente era madureza, hoje é o... Como é que é supletivo, o supletivo. O que acontece com o supletivo? Ele vai pegar tudo aquilo acumulado, o que ele não fez, então ele tem que revisar toda a matéria. Então o cara acaba desistindo. Então é melhor que às vezes o indivíduo comece a fazer um trabalho desse, ele tem que estar preparado, motivado. Aí eu acho que o apoio que a família dá não é dar apoio só para a criança, também tem que dar apoio para esse jovem que vai lá, porque às vezes tem 13 anos, 14 anos, está em plena fase de pré-puberdade, puberdade aí, e mais, é uma classe que é mista. Sim, é verdade. Tem gente lá adulto. Tem. Um adulto. 20 anos, 22, 25, é uma diferença enorme. 14 anos, 15 para 22, 23 anos de idade, ou até pessoas de mais idade lá participando. Realmente, esse professor é aquele professor que lá atrás que pega uma classe, que ao mesmo tempo ele ensina todas as matérias. Realmente, eu tiro o chapéu para o pessoal do EJA, viu? Então, olha, nós estamos aqui desde já, mandando um abraço para você que se dedica ao EJA, ensino de jovens e adultos. Prossiga o seu trabalho. Em breve teremos um programa especialíssimo, o professor está preparando. Trazer uma pessoa para vir aqui. Vamos fazer um programa em homenagem a vocês e também voltado a vocês. E agora, para finalizar nosso programa, nós faltaria uns 7 minutos, 6 minutos para terminar. Aí o Débora falou que são 5, o pessoal me rouba muito tempo de professor. Então é o seguinte, nós temos um... Fuso horário, meu jovem. Fuso horário, Então, existe a Sociedade Brasileira de Obiose. Alguns já ouviram falar, mas muito poucos já ouviram falar dessa sociedade. E ela se apresenta como uma instituição de caráter cultural que visa o aprimoramento físico, mental e espiritual do ser humano e a sua harmonização junto às leis do universo. É uma fase muito complexa, então nós temos pouco tempo, mas a professora mexe nisso. Vou pedir assim que o senhor dê uma explicação rapidinha para a gente do que é a obiose, porque nós vamos anunciar
o início dos cursos do primeiro grau, né, preparatório, para quem quer ingressar na eubiose? Bom, eu acho que a coisa mais simples de falar, aqui sem entrar no mérito da autoridade das representações que a própria instituição possui para falar do assunto, eu pegaria o próprio professor Henrique José de Souza, o silogismo que ele criou. Essa palavra, eubiose, é composta de três outras palavras. Primeiro, eu. É o bem, o bom e o belo. Então, o que se propõe em primeiro lugar? Resgatar do ser humano o bem, o bom e o belo. O que é bios? É vida. Então, isso do bem, do bom e do belo, enquanto existência. E ose. Só tem sentido o conhecimento se ele tiver a prática. Então, é a vivência, a prática na sua existência, através do bem, do bom e do belo. Que aí você vai para tudo isso, esse contexto todo. A eubiose, então, tem o seu início das suas atividades através do curso de um preparatório, onde o indivíduo depois ele terá a oportunidade lá dentro de, obviamente, estar se dedicando àquilo da qual ele tem uma maior vocação, dentro das 7 tônicas do conhecimento. Foi o que o professor Henrique José de Souza deixa. Então, ela possui 7 tônicas, da qual, por exemplo, eu me identifiquei com a psicologia e com a pedagogia. Outro vai se identificar na área com a medicina, outro vai nas artes, outro vai na parte exata, outro na filosofia, outro na parte da política, da ética, da estética, e daí cada um dentro das suas especialidades. E a eubiose, eu uso uma frase então para falar, para quem quiser conhecer, vai lá conhecer, porque existe uma frase do professor Henrique que nós, que conhecemos, que estudamos e que participamos, que estamos lá, jamais podemos esquecer. Ele dizia o seguinte: eu falo para homens, eu falo e escrevo para homens práticos. E existe uma escola filosófica chamada pragmática, ou pragmatismo, que a definição básica dessa escola de filosofia é: todas as coisas fazem sentido se elas tiverem uma prática. E a eubiose como um todo, os cursos e a preparação, que quem estiver, e você vai falar da data do início, que quiserem conhecer, vão, porque ela faz sentido quando ela é praticada. Eu tenho a experiência da prática desse estudo, porque onde eu vou é o resultado da minha prática. Falar sem ter praticado é a mesma coisa que você ler um livro e sair por aí repetindo. Então, professor, ótimo, acho uma explicação muito interessante. Agora, para participar disso, existem graus, como também na escola existe. Então, o primeiro grau é o peregrino, é daquele que vai começar a conhecer tudo devagarzinho, vai ver se quer continuar, se não quer continuar. Então, em São Bernardo do Campo, existe a Sociedade Brasileira de Eubiose, né, na Avenida Getúlio Vargas, e lá começa amanhã, às 20 horas, o peregrino. Lá vai ter de terças-feiras, então às 20 horas, e aos sábados às 16 horas, que começa no próximo sábado também. Em Santo André, já começou, sábado agora passado, que mas ainda procede, dá tempo de participar, é sempre às 17 horas no sábado. E nós temos aqui em São Paulo, Santana, Moca, temos Sumaré e a Lacerda Franco, 2 unidades. No centro, né? Uhum. E nós temos no Brasil inteiro, em várias partes do mundo, inclusive a mais recente, que foi inaugurada agora em Paris. Não é? Eu vou ir lá um dia, meu mesmo. Chegamos lá. Então você pode entrar no site, eu vou pedir para o Guilherme colocar para a gente o GC, no site da Eubiose, é o www.eubiose.org.br, né? Eubiose, aí já está lá, o Guilherme é tiro e queda, né? Nesse site aí você entra lá e você vai procurar lá um botão departamentos, porque cada local desse é um departamento. E lá você vai ver qual que é mais próximo de você, né? Tem no Brasil inteiro, você pode acessar lá, tem fora do Brasil também. Você acessa, vê qual que é o mais próximo e vai lá saber, ou sabe pela internet, quando começa o peregrino, que é o primeiro grau, para que você possa tomar o primeiro contato com a Sociedade Brasileira de Eubiose e os seus ensinamentos. Então, antes que o Guilherme encerre o programa sem eu falar tchau aqui, eu vou ter mais uma participação de internauta, né? Que é a Flaviane Souza, de São Caetano. Muito obrigado, Flaviane. E mandou e-mail também.
Não mandou. A sua Flávia, o seu e-mail? Manda de novo, que isso está Flávia, o seu e-mail aqui. Então, Flaviane, ela diz assim: com a facilidade de pesquisar qualquer coisa na internet, professor Liceu Moreira, os alunos de hoje em dia estão menos interessados nas aulas que os alunos de antigamente? Ótimo programa. Acabou o programa. Realmente. A gente pode responder na próxima para ela? Podemos, Flaviane, responderemos na próxima para você. E se você mandar seu e-mail para a gente também responde por e-mail para você não ficar na saudade aí, ok? Que é bem colocada essa pergunta dela. Pergunta maravilhosa no final do programa. Gente, agradecemos a todos vocês pela audiência, pela participação. Mande fotos, mande vídeo, participe. Escreva para missãoeducar2012@gmail.com, só.com, né? Então agradecemos a todo mundo, ao pessoal da nossa técnica, Guilherme Dias, ao Rodolfo de Andrade na produção, ao Odair do Clique ABC, para o senhor Liceu Moreira, brilhante como sempre. E nós temos aqui a direção da Liliana Gonçalves, a principal história aqui é a educação, e você é o participante número 1 do nosso programa. Até o próximo, na semana que vem, às 18 horas, segunda-feira.